Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus, desta feita no livro de 2 Crônicas, no capítulo 10, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. A você que está chegando agora na minha página no Facebook, eu quero desejar as boas-vindas em nome de Jesus e dizer a vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido da vossa parte solicitações de amizade é única e exclusivamente para este projeto aqui, para este fim. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, de toda a Palavra de Deus. Somente leitura. Não tem pregação, certo? Somente a leitura da Palavra de Deus. A compreensão do texto sagrado vai ficar a cargo de cada pessoa vai pedir ao Senhor Jesus a devida compreensão do texto sagrado. Ora ao Senhor, pede a Deus entendimento e você vai se surpreender como Deus vai se agradar da sua oração e vai responder a sua oração. Você vai falar: Senhor Jesus, me ensina a Tua Palavra, eu quero saber, eu quero entender a Santa Bíblia, eu quero compreender as Sagradas Letras, me faz entender, Senhor. E Deus vai derramar do céu entendimento sobre a sua vida e você vai ficar maravilhado. Portanto, pega a sua Santa Bíblia, coloca do lado um bom dicionário da língua portuguesa, porque precisamos conhecer palavras. Se não conhecemos palavras, tudo fica muito mais difícil, né? Não fica impossível, para Deus não tem impossível. Mas fica mais difícil porque o vocabulário nosso aqui no Brasil, da língua portuguesa, ele é muito limitado, né? Então, o brasileiro não tem um vocabulário tão amplo quanto desejado seria. Mas precisamos conhecer palavras, ter um bom dicionário, porque aquela palavra, por menorzinha que pareça ser mais insignificante, ela faz toda a diferença na compreensão do texto que você vai ler e também do seu contexto. Vamos ler a Bíblia? Família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, mas você tem a mente aberta, o coração aberto para o conhecimento, tem a curiosidade de saber o que está escrito e o que não está escrito na Palavra de Deus. Vocês são todos muito bem-vindos. Venham ler a Palavra de Deus conosco. Ah, irmão Gilson, mas eu pego a Bíblia para ler, me dá sono, eu não consigo entender. Consegue. Tudo que você fala, você consegue. Se você colocar no seu coração, na sua mente, na sua alma, eu vou ler a Bíblia e vou entender a Palavra de Deus. Vou prestar atenção. Não vai me dar sono. Eu tenho certeza, eu garanto para você, Deus vai te ajudar. O Senhor Jesus vai te ajudar, vai te dar força e graça para você não somente ler toda a Bíblia, mas como compreender a Santa Palavra de Deus. Irmãos evangélicos de todas as denominações, vamos ler a Bíblia, irmãos evangélicos. É a ordem do Senhor Jesus em São João, capítulo 10, capítulo 5, versículo 39. São João 5, 39, está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Título da leitura: Revolta de 10 tribos de Israel. E foi Roboão a Siquém, capítulo 10, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. E foi Roboão a Siquém,
porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo de teu pai, alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs. Versículo 9 novamente. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme ao conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Isai. Israel, cada um às suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão.
Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Capítulo 11, versículo 1. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou a casa de Judá e Benjamim. Versículo 1. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel, para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maresa, e a Zife, e a Adoraim, e a Laques, e a Azeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres, e de azeite, e de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Versículo 13 em diante. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel se ajuntaram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Vou ler novamente. Vamos lá. Versículo 14. Vamos voltar no versículo 14. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para não ministrarem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdote para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos,
porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si, por mulher, a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, a Jeús, a Samarias e a Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu a Abias, e a Atai, e a Ziza, e a Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas. Porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas. E gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. Versículo 22 novamente. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Capítulo 12, versículo 1. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam
e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe Naama, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Os sucessos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias, e houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Jesus, glória a Deus. Eis aí, mais uma vez, a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos agradecer, pois, por esta maravilha que o Senhor nos concedeu de lermos mais uma vez a sua santa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Santo Deus Todo-Poderoso, Santo Deus de Abraão, Santo Deus de Isaque, Santo Deus de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Israel, eu te agradeço, Senhor meu Deus, por esta oportunidade que tu nos concedes, de nos colocarmos na tua presença, meu Deus, e também diante aqui dos nossos seguidores no Facebook, no YouTube, para ler a tua santa e poderosa palavra, meu Deus. Eu te agradeço por esta oportunidade, te agradeço pela vida de cada pessoa, de cada alma, de cada coração. Não importa o credo religioso desta pessoa, mas eu te agradeço, meu Deus, por cada vida que está lendo de bom grado conosco a tua santa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, faze com que esta palavra, Senhor, encontre boa terra em nossos corações e nos dê o temor do Senhor, meu Deus, e sabedoria para andarmos prudentemente na presença do Senhor. Ó Deus, que esta palavra venha nos dar o arrependimento sincero, conhecimento dos nossos pecados e o arrependimento dos nossos maus caminhos, e para que o nosso coração se torne para ti, meu Deus, Senhor nosso, salvação nossa, vida eterna nossa. Meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas. Abençoa os nossos familiares, meu Deus, de perto, de longe. Abençoe suas vidas, seus familiares e suas respectivas casas, meu Deus. Ó, meu Deus poderoso, venha perdoar todos os nossos muitos pecados, porque temos pecado contra ti, Senhor, por pensamentos, palavras, por obras, temos errado, Senhor. Pai eterno, Deus poderoso, em nome de Jesus eu te peço, lava a nossa alma com teu sangue, Senhor Jesus, purifica as nossas vidas para o grande dia do arrebatamento da igreja. Senhor da glória, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, repreende as enfermidades, os problemas, meu Deus, de cada vida, de cada pessoa que estão lendo conosco a tua palavra.
essa enfermidade, porventura escondida no corpo desta pessoa, no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, no sistema circulatório, nos órgãos internos, nos olhos, nos ouvidos, na boca, nos braços, nas pernas. Meu Deus, repreende todo o mal, arranca essa enfermidade maligna, dá saúde, meu Deus, para os teus filhos que estão lendo conosco a tua palavra. Envia, meu Deus, a saúde agora para este lar, para esta casa, para esta família. Esta obra do diabo, meu Deus, que está assolando, perseguindo, oprimindo a vida desta pessoa. Repreende toda macumba, toda inveja, joga por terra todo mal, meu Deus. Pelo sangue do Cordeiro, amarra toda a força do inimigo pelo sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, essa obra maligna que está induzindo esse homem, esta mulher, nos vícios da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas, das prostituições, dos adultérios, das fornicações, dos vícios, dos jogos de rede, dos jogos de internet, da tela do celular, na tela do computador, enfim, meu Deus, toda a distração maligna que o diabo criou para poder fazer desviar a nossa atenção da salvação que vem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amarra toda a força do inimigo e joga por terra, desfaz todo o mal agora, meu Deus, contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Prepara as nossas vidas, Senhor. Aleluia! Eu te peço, meu Deus, prepara as nossas almas, Senhor, em verdadeira justiça e santidade diante do Senhor, para aquele grande dia da vida eterna. Sê conosco, Senhor Jesus, durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação sobre a face desta terra. Perdoa, assim, nossos pecados, meu Deus. Sê conosco durante a nossa peregrinação, que é tão curta, essa jornada é tão pequena, meu Deus. Ó, meu Deus e meu Pai, faz a grande obra, não nos lances fora da tua presença, não retires de sobre nós o teu Santo Espírito. Antes, ó Deus, eu te peço, nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Livra as nossas almas do pecado que tão de perto nos rodeia. Livra as nossas almas, meu Deus, pelo sangue de Jesus. E assim nos abençoe o Senhor, com todas as bênçãos do céu. A vida dessa pessoa, meu Deus, que está lendo a tua palavra conosco, que propôs em seu coração firmemente de ler toda a Santa Bíblia. Não nos deixes desfalecer, Senhor, e prepara a vitória, a bênção para esta pessoa, que não desfalecer, ó Deus, desta obra tão excelente que temos feito diante de Ti, que é ler a Tua palavra e procurar saber quem é o Senhor nosso Deus, quais são os seus preceitos, quais são os seus estatutos, quais são os seus juízos. Fica conosco, meu Deus, que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, a nos guardar e nos livrar de todo o mal. É o que eu te peço com fé e te agradeço no poderoso nome de Jesus, por amor desta palavra que nós estamos lendo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos perseverar em fazer esta boa obra diante do Senhor. Esse vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo, para que você possa assistir novamente quantas vezes você julgar necessário. Certo? Que Deus abençoe a todos.